Livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Nesse momento nós daremos início à série de vídeos sobre o livro de Eclesiastes, que é um livro importante e também uma continuação ao livro de Provérbios. Grandes autores defendem a ideia de que Salomão foi o próprio autor que escreveu esse livro de Eclesiastes. Então nós entendemos que Provérbios está na fase jovem de Salomão, a fase dele buscar sabedoria, buscar ensinar aos outros aquilo que ele entende, e aparentemente o livro de Eclesiastes seria um livro mais pessimista do autor, onde ele vai falar sobre a futilidade da vida sem Deus. Então nós iremos ver sobre a vaidade, as coisas que são vãs e que não fazem sentido, para que você possa entrar comigo nessa jornada de destrinchar o livro de Eclesiastes e buscar ensinamentos e princípios que são válidos para a nossa vida cotidiana. Versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho? Com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra levanta e permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os dias correm para o mar, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, isso já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Nós iniciamos então esse primeiro capítulo de Eclesiastes com uma nota pessimista. Salomão parece que está deprimido em relação à vida. E aqui nós já entendemos que, como um livro de sabedoria, um livro poético na literatura hebraica, aqui existe o paralelismo, ou seja, duas passagens que trazem ideias semelhantes, mas com palavras diferentes. Então, Salomão vai começar falando sobre a vaidade, aqui no hebraico a palavra hevel, que não é apenas vaidade, mas como um vapor, como algo que hoje é presente, mas que amanhã não é presente, é algo inconstante, algo que, assim como a nossa vida, também se torna vão, algo fútil e inútil. Então Salomão aparentemente começa, como eu falei, deprimido. Ele vai falar que tudo é vaidade, tudo é hevel, tudo é vapor. Que proveito alguém tem do seu trabalho que se fadiga debaixo do sol? Aparentemente apenas com uma ótica debaixo do sol, uma ótica apenas puramente materialista, não existe um sentido para a nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos aqui não tem um proveito realmente, porque nós não iremos levar nada para o futuro, para onde nós iremos após a morte. Então a geração vai, a geração vem, a terra permanece para sempre. Isso é verdade. Nós estamos pelo menos há 2 milênios com a história escrita e aparentemente nada muda. A tecnologia de fato muda, mas o costume, o comportamento humano permanece o mesmo. Tanto é que existe um livro chamado do Morgan Housel, O Mesmo de Sempre, onde o autor vai traçar essa ideia de que o comportamento humano, a natureza humana permanece a mesma, independentemente do avanço tecnológico. Então, o mesmo de sempre, todos os momentos. Então, as coisas permanecem para sempre, geração vai, geração vem. Salomão aqui, há 2 milênios, já estava denunciando e evidenciando isso, que hoje em dia a ciência vai demonstrar. Depois vai falar que o sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Ou seja, a natureza, os ciclos se repetem. Existem ciclos que se repetem em nossa vida. E ao olhar apenas para esses ciclos, talvez nós não entendamos um sentido para a nossa vida. É óbvio aqui que Salomão não vai dar margem para a filosofia grega, onde o mundo era cíclico, onde todas as coisas retornariam, ou talvez também o karma indiano. Certamente não, porque para o ponto de vista hebraico e também judaico-cristão, a história tem um telos, ela é teleológica, ou seja, ela tem um fim. Diferentemente daquilo que os gregos pensam, de que a história é um ciclo sem fim, talvez como Aslan e o Rei Leão passam a dar ideia, na verdade, existe sim um fim. Existe uma finalidade pela qual nós estamos aqui. Então, diferentemente daquilo que está escrito aqui, talvez apenas se nós pegarmos um versículo isolado, onde vai dizer que todas as coisas permanecem o mesmo, nós precisamos ter uma ideia do todo, do macro da Bíblia.
Então, existe sim um fim, existe um apontamento, e nós iremos, ao longo desse livro, entender qual é o fim da nossa história, qual é a finalidade da nossa existência. Então, a princípio, a visão materialista, a visão sem Deus, a visão do homem apenas largado a sua existência, então, aparentemente, parece que existe um ciclo sem fim. Mas é por isso que é necessário nós colocar nossos olhos para aquilo que está acima do sol, como na linguagem do autor de Eclesiastes. Nós podemos concluir essa passagem no versículo 11, onde vai dizer que já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória, e dos que hão de vir depois delas. Nesse momento eu te pergunto, qual é o nome do seu tataravô? Ou daquela pessoa que veio antes ainda do seu tataravô? Dificilmente nós iremos lembrar, não é mesmo? Talvez nós iremos lembrar o nome do nosso avô, do nosso bisavô com dificuldade, mas acima dessa geração é difícil nós lembrarmos. Salomão aqui vai falar, geração vai, geração vem, ninguém vai lembrar do outro. Então, é muito difícil nós fundamentarmos a nossa vida quando nós queremos apenas que outras pessoas lembrem de nós, porque não necessariamente nós seremos para sempre lembrados. É claro que existem pessoas que construíram coisas relevantes e serão inevitavelmente lembradas, mas se nós colocarmos nossa felicidade em ser lembrados após a morte, então não necessariamente nós teremos uma vida feliz, porque as pessoas tendem a não ter a memória daqueles que vieram antes deles. E isso é aquilo que Salomão vai colocar aqui. Versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos que me governam e que me governaram em Jerusalém antes de mim. Meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e de conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento também aumenta a sua dor. Aqui, o pregador, do hebraico Kohelet, aquele que ensina, vai evidenciar a sua sabedoria. Ele diz aqui que foi rei de Jerusalém. Então, por isso que está a evidência e a prova, dos sinais de que ele, de fato, foi Salomão, o filho de Davi e rei de Israel. Então, aqui vai dizer que ele se dedicou a investigar, a informar com sabedoria a respeito de tudo aquilo que se faz debaixo do céu. O livro de Provérbios é uma evidência da sabedoria, é um sinal da vida sábia, uma vida justa. Porém, aqui nós evidenciamos uma palavra que vai se repetir muitas vezes no livro de Eclesiastes. A palavra vaidade, revel, se repete também, mas o termo debaixo do céu também é tipo um refrão, que a todo momento o autor vai retomar. Então, o debaixo do céu aqui é a evidência de uma vida sem Deus. Uma vida com uma ótica apenas puramente humana, sem sem levar em consideração a espiritualidade, a comunhão com aquilo que é maior do que nós. Então, ele vai ao ver isso, ao investigar a sabedoria debaixo do céu, ele vai falar que é muito enfadonho, ou seja, é trabalhador, é cansaço. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos de homens, dos homens, para com eles os afligir. Então, apenas uma ótica materialista é cansaço, é canseira nós temos na vida aqui. Nós não temos uma forma de descanso se nós não colocarmos nosso coração naquilo que está além de nós. Então aqui vai falar que ele viu todas as obras que se fazem debaixo do sol, e a sua conclusão é que tudo é vaidade e correr atrás do vento. É um trabalho sem fim, é um trabalho sem sentido, o trabalho de correr atrás do revel, atrás daquilo que é vapor, que é inconstante. Depois vai falar que aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. É claro que aqui Salomão não vai dar margem à filosofia de Gabriela Cravo e Canela, onde eu nasci assim e cresci assim, vou morrer assim. Não. Aqui ele está mais uma vez retomando a imagem daquele que apenas tem a visão daqui, a visão da vida humana sem um sentido completo. Então, aparentemente, sim, aquilo que nasce e é torto não pode ser endireitado, e aquilo que falta não pode ser contado de acordo com a nossa ótica humana, de acordo com a nossa ótica sem a perspectiva divina. Depois ele vai falar, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos que me governam em Jerusalém antes de mim. Meu coração tem tido larga experiência, sabedoria e conhecimento. Assim, ele procura conhecer a sabedoria mais do que todas as pessoas que vieram antes dele. Mas ele chega a uma conclusão, a de que há muita canseira. No versículo 18, onde conclui o capítulo, também será a conclusão desse vídeo, vai falar que a vaidade da vida sem Deus, a vaidade da vida que busca apenas a sua própria apreciação, sua própria contemplação,
uma vida de cansaço. Ele vai falar que na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta os conhecimentos também aumenta o sabor. É que eu lembro um clube de leitura que eu participei no ensino médio, onde nós fazíamos uma resenha do livro Admirável Mundo Novo, do autor Aldous Huxley, onde é uma distopia, uma perspectiva de um mundo onde existia um totalitarismo, onde os humanos estavam perseguidos em uma vida realmente sem sentido, assim como o pregador aqui Salomão vai falar. E nesse livro nós falamos que existe a soma, que era uma droga onde as pessoas tomavam e se entorpeciam e chegavam à felicidade. E nós tínhamos aqui, e nós falamos lá sobre esse dilema. Será que nós deveríamos tomar a soma, que significa, simboliza o entorpecimento, significa a ignorância, uma anestesia, e que talvez traz também um sentido de alegria e de felicidade mais ilusório? Ou será que nós deveríamos buscar a sabedoria e o conhecimento que vai nos dar a certeza daquilo que as coisas são, da forma como as coisas são, e que não necessariamente não nos trará felicidade e alegria? É um dilema que todos nós devemos pensar. Será que nós queremos a sabedoria e a sua consequente tristeza de um mundo triste e sem Deus? Ou se nós queremos o entorpecente, a anestesia de uma vida que está aparentemente tudo bom, mas uma vida que não tem um sentido completo? Também isso nos faz pensar, não é mesmo? Talvez como aquelas pílulas que o personagem Neo toma em Matrix, de ter nossos olhos abertos para a vida como ela realmente é, ou será que nós iremos apenas viver de forma vã, viver da forma como que Salomão denuncia aqui? Então, nesse momento, vou concluir esse vídeo. Espero que você possa curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, para que mais pessoas também possam entender a importância de uma vida que não seja vã, que não seja inútil. Nos próximos vídeos nós iremos continuar a respeito desse livro, que é tão importante para a nossa vida.